Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 13. O Mundo Sem Culpa. Seção 11. A Paz do Céu. Segundo o conselho do ego, o esquecimento, o sono e até mesmo a morte vêm a ser a melhor forma de lidar com o que se percebe como a intrusão áspera da culpa na paz. Olha só, então o ego, ele nos induz a ocultar toda a culpa ou projetar fora toda a culpa que está dentro da gente, ou então projetá-la fora, fingindo que está tudo bem. E quantas vezes nós não fazemos isso, né? Ou seja, a gente cria máscaras, cria personagens que escondem toda a dor que a gente está sentindo e a gente finge que está vivendo na paz. E com toda certeza, isso fere a nossa integridade, a nossa verdade. E é por isso que a gente amplia o sofrimento, aumenta ele quando age nessa direção de criar personagens, de fingir que está tudo bem. Entretanto, ninguém se vê em conflito, devastado por uma guerra cruel, a não ser que acredite que ambos os oponentes na guerra são reais. Acreditando nisso, ele tem que escapar, pois uma tal guerra com toda certeza acabaria com a paz da sua mente e o destruiria. Contudo, se ele pudesse apenas reconhecer que tal guerra se dá entre poderes reais e irreais, poderia olhar para si mesmo e ver a própria liberdade. Ninguém que percebe essas batalhas como totalmente sem significado poderia acreditar que está devastado e dilacerado em batalhas sem fim. Deus não quer que o seu filho viva em batalhas, e assim, o inimigo, que no caso aqui está entre aspas, que é o ego, que é uma ilusão também, o inimigo imaginado do seu filho é totalmente real. Está apenas tentando escapar de uma guerra amarga, da qual já escapou. A guerra acabou, pois você ouviu o hino da liberdade se erguendo ao céu. O contentamento e a alegria pertencem a Deus pela tua liberação, porque você não a fez. Entretanto, assim como não fez a liberdade, também não fez uma guerra que pudesse colocar em perigo a liberdade. Nada destrutivo jamais foi ou será. Olha que profundo, nada destrutivo jamais foi ou será, jamais existiu e nem vai existir. Porque são ilusões, os sofrimentos são ilusões. A guerra, a culpa e o passado se foram como um só para a irrealidade de onde vieram. Só retomando aqui para poder esclarecer, esse inimigo imaginado do Filho de Deus aqui, o Filho de Deus somos cada um de nós. Esse inimigo imaginado é o ego, que também é uma ilusão. E o que reforça essa crença no ego? São os nossos medos, as nossas inseguranças, com as quais a gente vai criando uma série de barreiras intransponíveis, e é justamente a tentativa de evitar o sofrimento, que aí já entra nesse aspecto de querer controlar a vida, é que dá vida ao ego. Olha que profundo. Toda vez que a gente tenta controlar a vida, escondendo algum sentimento, alguma emoção, e se recusando a olhar para elas, para esses sofrimentos, para essas culpas, para essas emoções, nós estamos fortalecendo o ego. É por isso que é tão importante a gente se abrir para um nível de compreensão mais elevado, porque se todos os recursos que a gente usou até aqui não nos tirou dos sofrimentos, então está na hora de utilizar uma nova abordagem para a vida. E acho que Um Curso em Milagres é essa nova abordagem, essa nova configuração da vida. Quando estivermos todos unidos no céu, não valorizará nada do que valoriza aqui. Pois nada do que valoriza aqui, que é o mundo de ilusões, valoriza totalmente. E assim, não o valoriza em absoluto. O valor está onde Deus o colocou, e o valor do que Deus aprecia não pode ser julgado, pois foi estabelecido. O seu valor é total. Pode meramente ser apreciado ou não. Valorizá-lo parcialmente é não conhecer o seu valor. No céu está tudo o que Deus valoriza e nada mais. O céu é perfeitamente sem ambiguidade.
Tudo é claro e brilhante e invoca uma única resposta. Não há nenhuma escuridão e não há nenhum contraste. Não há nenhuma variação, não há nenhuma interrupção. Há um senso de paz tão profundo que nenhum sonho nesse mundo jamais trouxe, nem sequer um leve indício do que seja isso. Esse mundo que ele traz aqui é um mundo de ilusões, de enganos, o mundo em que nós estamos sendo movidos pela mentalidade equivocada do ego. Nada nesse mundo pode dar essa paz, porque nada nesse mundo é totalmente compartilhado. Somente a percepção perfeita é capaz de te mostrar o que pode ser totalmente compartilhado. Pode também te mostrar os resultados do compartilhar, enquanto ainda se lembra dos resultados de não compartilhar. Então, ele está trazendo aqui uma comparação dos resultados que a gente obtém quando estamos agindo pela mentalidade do Espírito Santo e dos resultados que a gente tem quando estamos agindo pela mentalidade do ego. O Espírito Santo aponta serenamente o contraste, tendo o conhecimento de que você vai, afinal, permitir que ele julgue a diferença para você, deixando que ele demonstre o que não pode deixar de ser verdadeiro, que no caso é a verdadeira realidade. Ele tem fé perfeita no seu julgamento final, porque ele tem o conhecimento de que o fará para ti. Duvidar disso seria duvidar de que a missão do Espírito Santo vai ser cumprida. Como isso é possível se a missão dele é de Deus? Olha só, você, cuja mente está escurecida pela dúvida e pela culpa, lembre-se disto. Deus te deu o Espírito Santo e deu a ele a missão de remover toda dúvida e todo traço de culpa que o seu filho querido lançou sobre si mesmo. Olha que lindo, gente. É impossível que essa missão falhe. Nada pode impedir a realização daquilo que Deus quer realizar. Quaisquer que sejam as suas reações à voz do Espírito Santo, a que estranhas vozes você escolhe ouvir, que estranhos pensamentos possam te ocorrer, a vontade de Deus é feita. Então não adianta a gente escolher ouvir a voz do ego, escutar esses pensamentos desordenados, porque a vontade de Deus vai ser cumprida sim. Você achará a paz na qual ele te estabeleceu, porque ele não muda a mente dele. Ele é tão invariável quanto a paz em que você habita e da qual o Espírito Santo te lembra. Você não vai se lembrar de mudança e deslocamentos no céu, quando a gente estiver nesse estado de consciência chamado céu. É só aqui, nesse mundo, no mundo de ilusões, que você tem necessidade de contrastes. Contrastes e diferenças são recursos de ensino necessários, pois através deles aprende o que evitar e o que buscar. Quando tiver aprendido isso, achará a resposta que faz com que a necessidade de diferenças desapareça. A verdade vem por conta própria, ao que pertence a ela, ou seja, a cada um de nós, porque nós fomos criados no amor de Deus e na verdade absoluta. Então ela vai chegar no momento certo para cada um de nós. Quando tiver aprendido o que pertence à verdade, ela fluirá suavemente sobre você, sem qualquer tipo de diferenças, pois não necessitará de nenhum contraste para te ajudar a reconhecer que isso, e só isso, é o que você quer. Não tenha medo de que o Espírito Santo vá falhar no que o Pai lhe deu para fazer. A vontade de Deus não pode falhar em nada. Gente, é muito profundo, porque a gente nem imagina que tem toda essa energia, todo esse ser maravilhoso, cuidando de tudo, movendo tudo e todos. A gente realmente não acredita nisso aqui, é em profundidade. Mas está na hora da gente começar a se abrir para essa realidade aqui, essa nova realidade, que é que a vontade de Deus não pode falhar nunca. E ela está sendo manifestada o tempo inteiro, para que a gente entenda nesse mundo de contrastes e de diferenças, aprenda a amar
Entenda que o amor, só o amor vai nos tirar desse mundo de ilusões. Enquanto a gente não estender o amor, a paz e a alegria, nós vamos ficar aprisionados nas polaridades, nos contrastes. Aí a gente começa a enxergar realmente e acreditar que as diferenças são verdadeiras e não são, elas são ilusões. Somos todos uma grande consciência. Esses aspectos de bom e mal, bonito e feio, rico e pobre, noite e dia, alto e baixo, tudo isso são contrastes, são polaridades, para que a gente possa sair das ilusões através da extensão do amor e com isso a gente consegue unir esses extremos e vai reconhecer no final das contas que tudo é baseado no amor divino dessa fonte criadora universal inteligentíssima que está agindo o tempo inteiro. Continuando aqui. Tenha fé apenas nessa única coisa e será o suficiente. A vontade de Deus é que você esteja no céu e nada pode te manter longe do céu ou o céu longe de você. As suas mais estranhas percepções equivocadas, as suas imaginações esquisitas, os seus mais negros pesadelos, nada significam. Eles não prevalecerão contra a paz, que é a vontade de Deus para você. O Espírito Santo restaurará a tua sanidade, porque a insanidade não é a vontade de Deus. Se isso é suficiente para ele, basta para você, ou seja, é o bastante para nós. Não vai manter o que Deus quer que seja removido, porque isso quebra a comunicação contigo, com quem Ele quer se comunicar. A voz de Deus será ouvida. Ele pede aqui que a gente não mantenha o que Deus quer que seja removido, que é o ego, porque isso quebra a nossa comunicação com o Pai. O elo de comunicação que o próprio Deus colocou dentro de você, unindo a sua mente à mente dele, não pode ser quebrado. Você pode acreditar que quer fazer isso, e essa crença, de fato, interfere com a profunda paz na qual a doce e constante comunicação que Deus quer compartilhar com você é conhecida. Entretanto, os seus canais, ou seja, os canais de Deus que somos nós, para a extensão, não podem estar totalmente fechados e separados dele. A paz será sua, porque a paz de Deus ainda flui para você a partir dele, cuja vontade é paz. Você a tem agora. O Espírito Santo vai te ensinar como usá-la e, ao estendê-la, você aprenderá que ela está em você. A vontade de Deus para ti é o céu e nunca será nenhuma outra coisa. O Espírito Santo conhece apenas a vontade dele. Não há chance de que o céu não venha a ser teu, pois Deus é certo e a sua vontade é tão certa quanto ele. Ou seja, a vontade dele é tão certa quanto a própria existência dele. Você aprenderá a salvação porque aprenderá como salvar. Não será possível se eximir daquilo que o Espírito Santo quer te ensinar. A salvação é tão certa quanto Deus. A certeza dele basta. Aprende que mesmo o mais negro pesadelo que perturba a mente do Filho de Deus adormecido, que somos nós, não tem qualquer poder sobre ele. Ele aprenderá a lição do despertar. Deus vela por ele e a luz o rodeia. É possível que o Filho de Deus se perca em sonhos, quando Deus colocou dentro dele o feliz chamado para despertar e ser feliz? Olha que pergunta! Ele não pode separar a si mesmo do que está nele. Gente, é muito profundo. Nós não podemos nos separar de Deus que está em cada um de nós. O seu sono não resistirá ao chamado para o despertar. Ou seja, o sono aqui é esse estado de viver acreditando nas ilusões. Isso aqui é como se fosse um sono, um sonho. Qualquer desses adjetivos aí denota esse estado em que nós estamos acreditando que esse mundo que a gente percebe com os nossos 5 sentidos,
que esse mundo é o único mundo real que existe. Mas não é, tem um mundo muito além desse que a gente está vendo com os nossos olhos físicos. A missão da redenção, ou seja, da salvação, será cumprida com tanta certeza quanto a criação permanecerá intocada através de toda a eternidade. Você não precisa ter o conhecimento de que o céu é seu para que ele o seja. Olha só, porque já é assim. Ele está afirmando que o céu já é nosso. No entanto, para conhecer isso, a vontade de Deus tem que ser aceita como a sua própria vontade. O Espírito Santo irá desfazer para você tudo o que tiver aprendido que ensine que o que não é verdadeiro tem que ser reconciliado com a verdade, porque as ilusões não podem ser reconciliadas com a verdade absoluta. São apenas ilusões da nossa mente. E essa é a reconciliação que o ego quer substituir pela sua reconciliação com a sanidade e a paz. Então, o ego quer fazer a gente acreditar que a gente pode reconciliar ilusões com aquilo que a gente já está acreditando sobre essa outra realidade que é baseada na verdade absoluta. Mas isso não é possível. Porque o Espírito Santo nos ensina que somente é possível reconciliar a paz com a sanidade. Mais nada. O Espírito Santo tem em sua mente um tipo muito diferente de reconciliação que ele estabeleceu para você e que ele vai realizar com tanta certeza quanto o ego não vai realizar aquilo que ele tenta. Olha que incrível! O fracasso é do ego, não de Deus. Você não pode fugir de Deus e não existe possibilidade de que o plano que o Espírito Santo oferece a todas as pessoas para a salvação de todos não seja perfeitamente realizado. Você será liberado e não vai se lembrar de coisa alguma que tenha feito que não tenha sido criado para ti e por ti em retribuição. Então a gente vai se lembrar somente daquilo que foi criado para cada um de nós e por nós em retribuição a esse amor de Deus por ter nos criado na mais perfeita inocência, no mais perfeito amor, na incrível alegria e paz do reino dos céus. E ele traz uma última pergunta: pois como é possível se lembrar do que nunca foi verdadeiro ou não se lembrar do que sempre foi verdadeiro? Então, como é possível que a gente se lembre de ilusões, de algo que não existiu, que nem existiu, e deixe de se lembrar daquilo que sempre foi verdadeiro? É nessa reconciliação com a verdade e só com a verdade que se encontra a paz do céu. Muito profundo isso aqui. Fim da leitura do livro-texto.